No fragmento de hoje, nós vamos falar sobre o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha. Por incrível que possa parecer, a culpa ela surge com a tomada de consciência de que uma pessoa foi prejudicada, um terceiro foi prejudicado. A, a culpa, a princípio, ela é passível de reparação, porque, sei lá, se pode pedir desculpas, pedir perdão, em alguns casos, inclusive, ter uma compensação financeira para que esse sentimento ele possa deixar de existir. Do ponto de vista clínico, a gente pode pegar a culpa não como um sentimento, mas como um sintoma, quando ela, em alguma medida, se descola da realidade e o sujeito está às voltas com sentimentos de culpa por algo que ele fez no passado. E muitas vezes a pessoa, o grupo, sei lá, pode ser familiares, a empresa, enfim, no qual ele tem assim um arrependimento terrível e fica com essa sensação de culpa permanente de algo que ele fez, está até um pouco descolado da realidade, no sentido de que se fosse perguntar para essas pessoas, em alguns casos, inclusive, a pessoa indo lá para pedir desculpas, isso e aquilo, não há o reconhecimento de que houve algum dano, algum mal feito ali, seja individualmente ou para a comunidade. A psicoterapia, ela presta um suporte bastante interessante para amenização desse sintoma de culpa, de uma forma assim muito favorável, muito positiva. A vergonha já é de uma outra ordem. Ela, em sociedades mais antigas, de que a honra tinha assim um processo de destaque dentro das relações de trocas sociais, ela era um sentimento muito presente, né? De qualquer forma, assim, ó, o núcleo da vergonha é uma certa preservação do próprio ego. Então ela está numa linha assim do narcisismo. Ela não tem muita preocupação com o objeto, mas tem uma preocupação na autoproteção, tá? É muito interessante esse processo de articulação da vergonha. Trazendo para a nossa sociedade atual, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais expostas nas mídias, nas redes sociais. E o contexto da vergonha, ele até não aparece muito, porque há um processo ali adaptativo de comunicação, de estratégias que os indivíduos, que as pessoas vão se colocando. De qualquer forma, do ponto de vista clínico, é interessante, porque muitas vezes o sujeito tem que se armar de artifícios e de rituais para poder começar a fazer a filmagem, para postar posteriormente fotos ou vídeos e se expor ali na vitrine que é a rede social. Então, no contexto clínico, isso que entra
como uma série de precauções ou mesmo rituais, dá para ser trabalhado, principalmente quando isso começa a se deslocar da realidade. Outro ponto interessante também que a clínica, a psicoterapia, a análise presta como suporte para amenização disso é quando o sujeito está integrado no processo da rede, mas ele não consegue se apresentar em público, a pessoa não consegue se apresentar em público com o seu corpo. Então, há um processo assim de envergonhamento, não suportando o olhar do outro. E o olhar do outro pode ser no contexto individual ou no contexto, inclusive, coletivo, de estar em ambientes que tem a circulação de pessoas, esse tipo de coisa. E o contexto clínico, ele presta um suporte bastante interessante para a amenização desse sentimento que em algum momento passa a ser um sintoma que traz uma carga de sofrimento bastante significativa. Até mais.